Vamos lá, então, turma. Vou abrir aqui o Google Classroom, né? Conforme eu falei com vocês que estaria a nossa atividade. E temos aqui. Primeiro, vamos começar pela página 124. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, olha. Nessa imagem, ó. Wear a mask. Use máscara. Tenho duas pessoas de preto, né? Um senhor e uma senhora de máscara. E está escrito embaixo, like this. Lembra que no refeitório vocês veem aquele sinalzinho de like? Não é esse like de gostar. É like this, é como isso. E do lado a gente tem aqui um senhor e uma senhora, né? Um de terno cinza e uma de vestido cinza. E está escrito not this. Então, like this, dessa forma. Not this, não é dessa forma. Tá vendo que eles estão usando a máscara de forma errada. Então, ó, número 1. What is it? O que é isso? Letter A sign. Então, eu tenho na letra A um meme e na letra B um sinal. Tá bom? E aqui, número 2. What are these? O que são isso? Letra A. Eu tenho um menino usando máscara num placar amarelo. E aqui, num círculo de uma pessoa usando álcool gel nas mãos. Certo? Então, você vai marcar aqui. What are these? O que são esses? A. Memes. B. Signs. Eles são memes ou são sinais? Então, marca ali dentro do xizinho o que você acha correto. Ó. Why is it important to wear mask and clean your hands to walk around your neighborhood? O que é importante? Por que é importante nós usarmos máscaras e lavarmos nossas mãos para andar em volta da nossa vizinhança? Tá? Então, você vai responder no seu caderno em português para mim. Number 3. Create a sign to show how important it is to wear mask and to use hand sanitizer at school. Então, crie um sinal para mostrar o quão importante isso é para usarmos máscara e para lavarmos e higienizarmos nossa mão na escola. Então, você vai fazer um desenho bem criativo sobre isso aí. Depois, vamos assistir esse vídeo aqui, ó. Means of Transportation. Então, ele fala que nós vamos aprender sobre modos de transporte. E aí ele fala que os diferentes tipos de meios de transporte podem ser divididos em 3 categorias. Land Transport, que é os transportes pela terra. Water Transportation, transporte pela água. E Air Transportation, pelo ar. E aí ele fala, né, que é o meio de transporte que nós podemos usar pelas estradas, né, e ruas. Ó, different type of vehicles. Então, diferentes tipos de veículos. Ó, então, ele mostrou aqui, ó, Ele mostrou aqui, vamos lá, voltar aqui um pouquinho. Ele mostrou aqui 3 tipos de veículos, ó. Scooters, ouve e repete comigo. Scooters, motorcycle and bikes.
Ele falou como bike aqui, mas é uma motocicleta. Motorcycle and bike. Car. Taxi. Truck. Então, vamos lá, turma. Para a explicação da nossa aula, vou abrir aqui, ó. Aula 26, tá? Então, nós vamos começar pela página 124 da apostila que vocês receberam agora, aquela nova. Então, eu tenho aqui, ó, uma imagem. Olhando para essa imagem, eu vejo, ó, tá escrito wear a mask. Então, use uma máscara, tá? Então, eu tenho um senhor e uma senhora de preto usando máscara. E eu tenho ao lado um senhor e uma senhora de cinza usando, talvez, uma máscara. Então, a gente tem escrito ali, ó, like this, dessa forma, and not this, dessa outra forma. Então, like this, a forma certa de utilizar são dos que estão em preto, certo? Que eles estão usando a máscara de forma direitinha. E not this são os que estão em cinza, certo? Eles estão usando a máscara de forma certa? Então, not this, ok? Olhando aqui, number 1, what is it? O que é isso? Letter A, a meme. Letter B, a sign. Então, o que é isso nessa imagem? É uma meme ou um sinal? Um sinal de trânsito, um sinal para observar alguma coisa. Então, marca aí a sua resposta no xizinho. Exercício 2 aqui, ó. Google Classroom, Exercise 2. Mesma coisa, eu tenho aqui, então, ó, um sinal amarelinho, né? Com um menino com uma máscara no rosto e um círculo preto com uma pessoa higienizando as mãos, passando álcool gel nas mãos. Ok? Então, olhando para essas imagens aí, o que vocês acham que é? What are these? O que são isso? A, memes. B, signs. Letra A, meme. Letra B, sinal. Então, esses dois desenhos aqui, você acha que é o quê? Um meme ou um sinal? Então, marca aí o xizinho. No exercício de baixo. Why is it important to wear masks and clean your hands to walk around your neighborhood? Por que é importante usar máscaras e limpar as mãos para andar em volta da sua vizinhança? Então, você vai preencher no caderno para mim e postar lá no Google Classroom, ou então quando a gente voltar. Número 3. Create a sign to show how important it is to wear masks and to use hand sanitizer at school. Crie um sinal para mostrar o quanto importante é para usarmos máscaras e higienizar as mãos na escola, tá? Então, vocês vão fazer um desenho aqui, ok? E vão me dizer, vão criar um sinal para as pessoas utilizarem e a importância de utilizar a máscara e higienizar as mãos, tá? Agora, vamos ver o videozinho que está aqui, ó. Depois, vocês assistam um vídeo com calma. Eu vou passar as palavras que ele está querendo dizer. O vídeo começa falando, olha. Today we'll learn about modes of transportation. In ancient times, boats, bullock carts, and horse-driven carriages were the only means of transportation. Ele diz que nos tempos antigos só tinham esses 3 tipos de transporte, tá vendo? O burro, a carroça e o barco. But nowadays, quicker means of transportation have been developed. The different modes of transportation can be divided into 3 main. Mas hoje em dia a gente tem muitos meios de transporte. Então, esses meios de transporte podem ser divididos em 3 categorias. Categories. Land transportation. Land transportation, o transporte por terra. Water transportation.
Water transportation, os transportes feitos por água. Air transportation. Air transportation, o transporte feito pelo ar. Let's first study about land transportation. E agora vocês vão ouvir as palavrinhas e vão repetir depois de mim, ok? Primeiro vamos começar com os transportes por terra. Land transportation. It is the transportation of goods or passengers on roads. Different types of vehicles are used to cover distances. Bikes and scooters. Motorcycle, que é o menino de vermelho. Motorcycle. Scooter, que é o de azul. Scooter. Might be used for short distances. Whoa, it's a Car. 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 Some people use cars. Oh, look, a taxi is coming. We can cover short Taxi. Taxi. distances with taxis. This is a truck. Trucks Truck. Truck. are used for covering long distances and carrying heavy loads. Buses are an important mode of transportation. Almost all states in a country have their bus services, and Bus. Bus. thousands of people travel on them. Ah, this is a train. Trains carry Train. Train. people over long distances. We go from one state to another in trains. Now, some countries are also connected with rail lines. The first full-scale working railway steam E aí a gente vai pular essa parte que não é tão importante e vamos para o outro tipo de meio de transporte. Water transportation, transporte pela água. transportation. It is the transportation of goods or passengers on bodies of water. It's also the cheapest and oldest mode of transportation. E aí ele fala que é o modo mais barato de usar transporte na água, que é o boat. So, repeat. Boat. Boat. The boats are used for short distances. The ancient Egyptians were perfectly at ease building Boat. Boat. sailboats. Wow, this is a ship. 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 Ships are used for covering large distances. Cargo ships, like oil tankers and freighters, are used for transportation of goods like oil, cars, and food items. Então ele fala, né, que os navios eles são utilizados para transportar gasolina e outras coisas, né? O boat, né, o barquinho, a gente não consegue fazer esse tipo de transporte. Water transportation consumes less energy and allows larger shipping loads compared to other modes of transport. E ele também consome menos energia do que os outros. Então, air transport. Now, air transportation. It is the transportation of goods or passengers by air. Today, almost all nations of the earth are interconnected by air transportation. We can go from one country to another country in very little time with airplanes. Airplanes were invented by the Airplanes. Airplanes. shorter distances can be covered with helicopters. Helicopter. Helicopter. Wow, look here. Some people are flying on air balloons to travel Air balloons. Air balloons. short distances. And this is so fun. See this astronaut? Astronauts use spacecraft to explore Spacecraft. Spacecraft. space. The first manned spacecraft was Vostok 1. It carried Soviet cosmonaut Yuri Gagarin into space in 1961. So there are three modes of Então tem três tipos de meios de transporte. By land, por terra, by water, por água, e by air, pelo ar. transportation. Land, water, and air. See this chart. Land transportation, car, bus, and train. Land, car,
Bus, train. Water transportation, ships and boats. Ships and boats. Air transportation, airplanes and helicopters. Airplanes and helicopters. Stay tuned for more videos. Bye-bye. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir aqui a página 124 e repete aqui comigo, ó. How do you go to school? By van, and you? On foot. Então, o menino perguntou, how do you go to school? Como você vai para a escola? E a menina respondeu, vai by van, and you? Por van. E você? E ele respondeu, on foot. On foot significa a pé, tá? Então, isso é só para você treinar com algum colega ou com alguém da sua casa, ó. Number 4. Listen to your teacher and match. Então, você vai repetir comigo. Letter A. I go to school by bus. Letter B. I go to school by car. Letter C. I go to school by motorcycle taxi. E eu tenho aqui, ó, motorcycle taxi, van and car. O que você vai fazer? Você vai ligar, tá? De uma imagem, a frasezinha para o transporte correspondente. Faz uma linhazinha ligando a frase com o desenho. Então, ó, listen and repeat. Me escuta e ouve, ó. Van, van, car, car, subway, subway, bus, bus, train, train, combi, combi, motorcycle taxi, motorcycle taxi. Então, aprendemos mais alguns aqui. O último exercício, how do you go to school? Como você vai para a escola? Faz um desenho aí mostrando para mim. Se você quiser usar, pega uma frasezinha dessa aqui. I go to school by... E escreve também o nome do veículo que você vai para a escola, ok? Então, qualquer dúvida, só falar comigo. Bye, bye!